empregado meu me colocou na justiça. Meu nome é Catiele Donadia, eu sou arquiteta e eu tenho uma empresa que inicialmente era só de arquitetura. Minha empresa tem 10 anos, no formato que ela tem hoje. A parte só de arquitetura tem 17 anos, então eu fiz a empresa unindo a arquitetura com o restante de tudo que precisava, porque eu queria entregar mais para o meu cliente. Então, a minha missão é criar ambientes saudáveis que valorizam a vida. E eu não conseguia fazer isso só através do projeto. Eu queria mais, eu queria proporcionar mais, né? Eu moro numa cidade no interior de 100 mil habitantes. Então, aqui falta muita coisa ainda de matéria de acabamento, cortinas, persianas, as coisas que eu precisava trazer para os meus clientes e a gente não encontrava aqui na região. Então, para eu conseguir atender da melhor maneira os meus clientes, eu decidi abrir a loja. Então, hoje a minha loja tem 10 anos e tem 7 empregados. Eu estou muito feliz de ter participado do programa da Carmen. Demorei um pouquinho para implementar, mas aos poucos eu fui colocando em prática e o que eu tenho a dizer é que vale muito a pena. Mesmo que seja devagarzinho, o importante é iniciar. Quando você me conheceu, você lembra o que chamou a sua atenção? Sim, eu tinha passado, há pouco tempo atrás, nessa época no caso, né, eu tinha passado por um processo trabalhista, um empregado meu me colocou na justiça e eu acabei tendo que pagar para ele um valor que eu não considerava justo, porque realmente eu não tinha os documentos necessários, eu tinha só um contrato de gaveta, era um arquiteto terceirizado que realmente não podia fazer desse formato, né, então acabou que eu perdi a causa, não precisei pagar tudo que ele pediu, mas de qualquer forma precisei pagar, né? Então me senti muito mal com isso, eu falei, não tá certo isso, a gente trabalha tanto, a gente faz tanto por todos os empregados, mesmo não sendo oficial, eu fazia muita coisa por ele, e aí eu decidi que eu não queria mais passar por isso de novo. E aí uma das coisas que a Carmen fala, quando tá fazendo essas propagandas do GPS, né, que foi através do GPS que eu assisti às aulas gratuitas, né, falei, gente, é muito fácil fazer do jeito que a Carmen fala, parece ser tão simples. E realmente é, se a gente realmente colocar na prática aquilo que ela ensina. E eu achei muito assim, fluido todo o GPS, e aí depois eu falei, não, eu preciso entrar. E aí realmente entrei, assisti todas as aulas, participei tudo, fiz o self-leader, só que eu comecei a aplicar aos poucos, porque a minha equipe ainda é pequena, então eu ainda estou muito no operacional. Estou aplicando aos poucos, mas de qualquer forma já percebi muito resultado, porque eu estou na etapa do início da contratação, então estou fazendo tudo bem certinho para contratar realmente empregados que tenham relação e tenham os valores parecidos com o da empresa. Então, para mim, isso foi um ponto que eu achei muito importante, realmente. E como que foi o presencial? Como que foi o self-leader para você? Valeu a pena vir lá do Pará para Campinas? Nossa, mas valeu super a pena. Olha, cada momento a gente não consegue nem piscar, porque o tempo todo a gente está aprendendo alguma coisa nova e é uma coisa assim muito prática, então não é nada do que está dentro do próprio curso, né? Então é muito mais impactante, porque é para realmente trabalhar a pessoa que é o líder da empresa. É muito transformador, é uma transformação pessoal sua, assim, que faz uma virada de chave, assim. E como que você pode dizer em relação aos resultados que você obteve, né? Fazendo presencial, fazendo o online, isso refletiu na tua empresa? Você acredita que passou a ter um resultado melhor, resultado mesmo financeiro, faturamento melhor? Você passou a ter mais tempo, mesmo estando ainda no operacional e organizando a tua equipe, ainda assim você acredita que você tem mais tempo hoje do que antes de me conhecer? Sim, com certeza, porque hoje eu já consegui implementar algumas tarefas internas de equipe. Então eu comecei pelo passo a passo, né, que está no programa, que é a parte da missão. Então eu já tinha estruturado a missão antes, só que ela estava meio faltando alguma coisa a mais. E aí acabava que aquilo não me preenchia. Então, se não me preenchia, eu também não conseguia falar daquilo com tanta veracidade, sabe? Com tanta paixão. E aí, eu chamei os meus empregados na época, que eram 4, para a gente reunir e conversar juntos e ajustar, né? E aí a gente foi chegando. Teve um momento que deu uma parada. E aí eu falei, não, essa parte agora é comigo. Tá faltando o detalhe que só eu tenho que criar. E aí eu parei, refleti muito. E aí eu cheguei na conclusão que realmente é criar ambientes saudáveis que valorizam a vida através da união de projetos
e produtos, proporcionando conforto e funcionalidade. E aí, o que é legal disso? Que daí, todas as vezes que os meus empregados, a gente reúne para falar, a gente sempre inicia com a missão. Aí eu pergunto, qual que é a nossa missão? Quais são os nossos valores? Porque eu já implementei isso com eles. E aí eu pergunto sempre, o que você está fazendo vai proporcionar mais saúde para o nosso cliente? Vai fazer com que ele tenha um ambiente mais funcional? Então, meio que trazer para o dia a dia mesmo, para a rotina, aquilo que realmente é a nossa essência. Isso a gente já está fortalecendo cada dia mais e eu percebo que cada vez mais que a gente implementa e fortalece, mais isso fica arraigado realmente em todos que estão na empresa e os novos que estão chegando também. Que a gente tem 3 empregados novos agora. A gente está fazendo ampliação da empresa, abrindo uma franquia também junto. Como é que é a tua empresa antes de me conhecer e como ficou agora? Então, antes era uma situação que às vezes eles me perguntavam assim, e agora, o que é que a gente vai fazer? Aí, às vezes, eu não sabia direito a dar resposta para eles no sentido de organização mesmo. E agora não, a gente já fez até a descrição de cargos, cada um fez a sua. Aí agora a gente já está na fase de revisar essa descrição. E aí o legal é que a gente já está utilizando isso para treinar os novos integrantes que entraram recentemente, no último mês. Então, já comecei a ver o resultado. Quais são as dicas que você vai passar para essa turma? Pontos principais, realmente, é seguir o passo a passo. Porque, às vezes, a gente fica afoito, querendo utilizar logo as aulas lá da frente, e não pode, gente, não pode. Se a gente não fizer o passo a passo, se atropela, e aí acaba metendo os pés pelas mãos, e aí dá tudo errado. Então, depois não consegue voltar atrás. Então, o primeiro ponto é realmente siga o passo a passo e confia. Confia porque vai dar certo. Outro ponto, você precisa aplicar aquilo que você aprende. Porque se você sabe e você não aplica, você não tem resultado. Então, o que aconteceu comigo foi um pouco disso. Eu fui deixando para aplicar depois. E aí, depois me deu muito mais trabalho, porque eu tive que reassistir de novo para poder aplicar na hora que eu precisava. Então, a partir do momento que você começou a assistir, para você não ter retrabalho, você assiste e já aplica. Faz a sequência de acordo com o que a Carmen fala. Porque daí é muito mais prático, é muito mais eficiente, né? A gente não tem tempo a perder, né? A gente está, como empresários, a gente tem muita coisa para fazer, né? Então, a gente precisa dirigir a nossa empresa. Para a gente gerar resultado mais rápido, segue o passo a passo na época certa. Uma coisa que a Carmen ensina, que é a questão de conhecer realmente os candidatos. Então, eu fiz o passo a passo, assim, de acordo com o que a Carmen ensinou e realmente faz toda a diferença. O resultado foi excelente. Então, isso daí para mim foi fundamental, porque eu acredito que a empresa, ela realmente tem sucesso quando ela tem uma equipe que ela enxerga e ela mira para a mesma direção. E para mim essa parte já deu muito resultado. A gente sempre pode aprender mais e aplicar mais, né? O crescimento vai vindo e a gente vai tendo mais dúvida, a gente vai aplicando mais, a gente vai arrumando e assim vai indo, né? A gente vai subindo a escadinha, vai melhorando uma coisinha de cada vez.